Fala galera, seja bem-vindo aqui a Nova Concursos, eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática. Hoje nós vamos abordar aqui para a Polícia Civil de São Paulo elementos importantes de informática que você deve conhecer, beleza? Então vamos lá, acompanha comigo aqui. Olha só, antes de mais nada, eu quero colocar aqui para vocês o seguinte, ó, todos os meus contatos interativos para que você possa entrar em contato comigo sobre qualquer dúvida que você tenha a respeito desta aula ou então algum conteúdo de informática, beleza? Então você tem aí o meu Facebook, o meu Instagram, meu e-mail e também o meu canal no YouTube, beleza? Então, antes de abordar os elementos chaves que a gente tem aí de informática para a Polícia Civil, nós temos aqui o nosso edital. Então, o edital, ele traz pra gente aqui alguns elementos chaves que muito provavelmente na nossa próxima prova, vai ser basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V, como é de costume da VUNESP. Então, em relação ao edital, ele traz aqui pra gente sistema operacional. Ele não cita qual, né? Mas a gente, por experiência, sabe que o sistema operacional que ele vai trazer ou é o Windows 7 ou o Windows 10, ou ambos. Ambos? Ambos. É isso aí, galera. A VUNESP tem a característica de trazer para você questões de prova para a Polícia Civil, ora citando o Windows 7, ora citando o Windows 10, ora citando simplesmente o Windows. Então, não existe ali, vamos dizer assim, a obrigatoriedade de focar em apenas um sistema operacional. Professor, cai Linux na VUNESP para a Polícia Civil do Estado de São Paulo? Então, no último edital, como você está vendo aqui, que traz sistema operacional aberto, a gente pensou também que poderia cair questões relacionadas a Linux, mas não foi o caso. Teve questões que mencionou o Linux. Então, para a Polícia Civil do Estado de São Paulo, a gente tem a ideia de que Linux será também algo como uma menção. Então, pode ser que caia questão que envolva sistema operacional e o Linux apareça ali no enunciado, mas que não tenha questões voltadas a ele. Então, eu acredito mais nesse segmento, beleza? Agora, vamos ver mais coisas lá no edital. Acompanha comigo, vamos lá. Bom, em relação aos sistemas operacionais, tanto faz, né, o Windows 7 ou 10, o que eu preciso saber? Bom, aqui em azul eu vou colocar para você todos os elementos chaves que a VUNESP gosta de cobrar. Primeiro, adora fazer perguntas sobre atalhos, área de trabalho e área de transferência. Isso daqui é uma certeza, viu, galera? Todas as provas da Polícia Civil do Estado de São Paulo, que a VUNESP aplicou, teve questões sobre área de trabalho, área de transferência e atalhos. Então, esses elementos são elementos que apareceram nas provas. Pode se repetir nas próximas? Pode, porque são chaves que a gente tem ali dentro do sistema operacional. Então, é importante que você saiba diferenciar o que é a área de trabalho e o que é a área de transferência. Porque nas questões, eles colocam situações para que você confunda uma coisa com a outra. Então, vamos lá, vamos deixar bem claro o que é uma coisa e o que é outra. Área de trabalho. Área de trabalho é uma área de armazenamento que a gente tem no sistema operacional que você pode deixar ali abrigado arquivos, pastas e atalhos também, né? Então, geralmente, esses atalhos correspondem a programas que são instalados no sistema operacional e ele deixa ali um atalho para você poder acessar, certo? Só que a área de trabalho, ela não fica presa apenas a esse tipo de segmento, de armazenar elementos que o usuário queira, mas também de personalização. Então, a área de trabalho ela pode ser personalizada? Pode, eu posso trocar o meu plano de fundo, eu posso trocar o padrão de cores do Windows através da área de trabalho, né? Enfim, todos esses elementos estão relacionados à área de trabalho. Agora, área de transferência. A área de transferência, como o próprio nome já diz, a área de transferência é uma área que você vai transferir algo. Então, por exemplo, a ação de copiar e recortar. Quando eu copio alguma coisa, para onde vai? Vai para algum lugar. Esse algum lugar é chamado de área de transferência, beleza? Vale lembrar que a área de transferência do Windows, ele abriga
um item de cada vez. Como assim? Se eu copiei alguma coisa, estou fazendo a pesquisa na internet, copiei alguma coisa, continuo fazendo a pesquisa, achei outra coisa interessante, copio, aí eu te pergunto, o que aconteceu com a primeira coisa que eu havia copiado? Ela foi substituída, então ele mantém um item de cada vez, beleza? Então, essa é a grande diferença que a gente tem entre a área de trabalho e a área de transferência. Atalhos. Atalhos, galera, são referidos ao quê? A arquivos, porque um atalho é um arquivo, que você vai direcionar para uma posição dentro do computador. Pode ser a um arquivo específico ou a uma pasta, né? Ou então a um programa. Geralmente os atalhos vêm acompanhados de uma setinha na parte de baixo. Por que eu falo geralmente? Porque existem atalhos dentro do sistema operacional que não traz a setinha. São as bibliotecas do Windows. Lembra das bibliotecas do Windows? São 4: documentos, imagens, músicas e vídeos. Essas bibliotecas também são atalhos para as pastas, que são as pastas físicas do computador. Se eu apago qualquer biblioteca, eu não apago o conteúdo, eu apago apenas o atalho. Belezinha? Então, só para dar um parâmetro geral sobre esses elementos. Agora, vamos ver mais itens no edital. Vem comigo. Beleza. Então, em relação aí ao sistema operacional, a gente já destacou o que é importante. Beleza? Também, claro, vale lembrar que toda a prova de concurso público, manipulação de arquivos e pastas, aparece. Beleza? Bom, depois vem a interação com os aplicativos. Só que aqui ele não cita pacote Office, tá vendo só? Ele traz aqui pra gente o seguinte, ó. Editor de texto. Depois ele traz pra gente também o editor de planilha eletrônica. A VUNESP ela quis inovar nesse edital sem trazer, por exemplo, menção a qual o pacote Office em específico, se é LibreOffice, se é Microsoft Office. Então a gente ficou, né, assim, quando saiu pela primeira vez esse edital, é claro, a gente ficou assim, meio sem ter a certeza. Mas, claro, baseados nas últimas provas para a Polícia Civil, sempre foi cobrado o quê? O pacote Office da Microsoft. Então, a tendência é que se mantenha a mesma coisa. Então, eles tentaram deixar o edital um pouco genérico, mas as perguntas que caíram em prova foram todas aquelas perguntas que a gente já previa. Perguntas relacionadas ao Windows, perguntas relacionadas ao pacote Office da Microsoft. Então, quando ele fala editor de texto, Microsoft Word. Qual a versão, professor? Não importa. Pode ser 2010, 2013, 2016, tanto faz. Hoje, nós estamos na versão 2019. Existe uma tendência a ser cobrado 2019? Existe. Só que não tem nenhum tipo de problema em relação a isso. Porque as perguntas, elas podem ser resolvidas de acordo com qualquer versão. Porque as perguntas, elas são baseadas em formatações em relação ao Word que eu estou falando, certo? Então, vamos destacar ali o que costuma cair em prova no Word, que independe da versão. Vamos lá, olha só. Como é um edital genérico, as questões que envolve aqui a respeito do editor de texto Word, ele traz, claro, edição e formatação de texto. É aqui que a gente tem a presença do negrito, itálico, sublinhado, isso é muito importante. Depois, parágrafos. A VUNESP, ela está com uma tendência a fazer perguntas relacionadas a parágrafos, do tipo alinhamentos, situações, problemas de alinhamentos, se é alinhado à esquerda, se é justificado. Então isso é uma tendência que a VUNESP tem tido nas provas agora em 2019 e também devem gerar para as provas em 2020. Depois, aqui dentro do Word, é interessante que você conheça também controle de quebras, onde você tem lá quebra de página, quebra de seção, isso é extremamente importante e que também tem muita frequência nas provas. Em relação ao editor de planilha eletrônica, professor, que é o Excel, o que eu preciso saber? Galera, isso é unânime. Uso de fórmulas e funções, isso daí é algo que você não deve deixar de lado.
sempre que você tiver lá no edital, seja ele aqui para a Polícia Civil, apareceu editor de planilha eletrônica. O que cai em prova, professor? Funções. Só? Não. Funções é o elemento-chave, vamos dizer assim. É aquele que vai puxar as questões para o Excel. Mas ele pode também abordar questões que usam a classificação, questões que podem trazer ali sobre o Excel o uso de teclas de atalho, que é muito importante. Então, é importante que você, durante o estudo, coloque um caderninho do lado e vai marcando esses elementos chaves que eu estou abordando para você. É através desses elementos que as questões são formuladas, beleza? Agora, vamos ver mais coisas aqui no edital que eu separei para você. Vamos lá. Bom, além do uso de fórmulas, a gente já falou, né? Das teclas de atalho, tabelas e gráficos, enfim. Agora vamos para correio eletrônico. Em correio eletrônico, galera, é uma tendência de perguntas de prova que estão, assim, frequentes. O preparo e o envio de mensagens, que é o ato de você mandar a mensagem para alguém com cópia oculta, de você também receber a mensagem e responder. Então eu tenho a opção responder, responder a todos, encaminhar. Então essa é a grande sacada quando você tem ali correio eletrônico no edital. Anexação de arquivos, ele também faz perguntas mencionando as opções de anexo, principalmente na hora de responder. Eu quero responder uma mensagem, mas gostaria que o anexo estivesse presente. Então, qual a opção que eu tenho que optar? Responder e responder a todos ou, ali no caso, encaminhar. Encaminhar, encaminha, inclusive, os anexos. Depois, vem um termo novo, que não é tão novo. Mensageria eletrônica. Galera, mensageria eletrônica. Quando você leu isso no edital, você ficou confuso? Falou, nossa, que é isso? Mensageria eletrônica. Mensageria eletrônica é justamente o uso dos elementos que a gente tem através da internet para comunicação, seja através de chat ou através da comunicação feita por videochamada ou também através por chamadas de voz. Então, quando a gente faz o uso, por exemplo, de WhatsApp, quando você faz o uso de Skype, você está fazendo uso de uma mensageria eletrônica. Só que ela é dividida de duas maneiras. Nós temos a mensageria que é assíncrona e assíncrona. Qual a diferença dos dois, professor? A assíncrona é aquela em que a conversa ela não é em tempo real. Quando eu mando uma mensagem de e-mail para você, por exemplo, e aí você responde. Mesmo que nós dois estejamos online, eu não consigo perceber na hora que você está digitando a resposta do e-mail, não aparece para mim que você está digitando. Então aí é uma mensageria eletrônica assíncrona. Agora, quando é síncrona, acontece no WhatsApp. Estou mandando a mensagem para você e aparece lá no seu celular que eu estou escrevendo. E vice-versa. Então aí existe o sincronismo, vamos dizer assim. Então aí nós temos a diferença entre a mensageria assíncrona e síncrona. Beleza? Então, sabendo isso, qualquer questão que envolva, fica fácil de você responder, beleza? Agora, vamos voltar para lá, vem comigo. Depois de mensageria eletrônica, claro que vem os complementos. Então, uma vez que eu uso a mensageria eletrônica, existe também a voz sobre IP, que é um conjunto de protocolos que permite que você possa fazer, né, a ligação através da internet, seja a ligação somente de voz ou de vídeo, beleza? Aí vem conceito e utilização, né, de voz sobre IP em ambientes de rede. E depois vem conceitos de navegadores, navegação na internet, intranet, conceitos de URL, links, sites de busca, impressão de páginas e etc. Então, quer dizer, a partir daí, segue um padrão que a VUNESP já adota em todas as suas provas. Depois, ele colocou aqui pra gente, ó, redes sociais. Professor, o que eles podem cobrar sobre redes sociais? Galera, a VUNESP ela pode cobrar sobre redes sociais diversas coisas. Hoje, existe uma tendência no concurso de ser cobrada as redes sociais porque ela já faz parte da nossa rotina diária. E também
é importante que você conheça algumas redes sociais. Embora você não utilize as redes sociais agora porque você está focado no concurso, é ou não é? Você precisa saber alguns termos que a rede social utiliza. Por exemplo, nós temos redes sociais voltadas para fotografia, redes sociais voltadas para vídeos, redes sociais voltadas para o quê? Compartilhamento de informações. Então eu preciso saber o nome dessas redes sociais? Precisa, porque muitas questões são trazidas em prova para você assinalar qual rede social corresponde a tal situação. Então, neste caso, quais são as redes sociais que a gente mais utiliza com frequência? Nós temos lá Facebook, Instagram, Twitter, é ou não é? YouTube e WhatsApp. Então, quer dizer, são redes sociais todas essas opções de exemplo que eu te dei? Sim. Você conhece todas as informações que o WhatsApp é capaz de fornecer? Você sabe a quantidade de pessoas que eu posso mandar uma mensagem no WhatsApp através de uma lista de transmissão? Por acaso você sabe o que é o web WhatsApp? Então, se você não conhece esses termos, é bom que você se familiarize. Você já ouviu falar em Trend Topics, que é um elemento que está presente dentro do Twitter? Pois é, então, a partir daí, as questões são formuladas. Beleza? Agora, tem mais coisa aqui no edital que a gente precisa destacar. Vem comigo. Olha lá. Bom, impressoras, galera. Pois é. Acontece que nesse edital, uma novidade foi trazida para nós, né? Foi a presença de quem? De elementos de hardware. Então, a VUNESP, para a Polícia Civil, cobrou nas provas hardware e também impressoras. Classificação, noções gerais e também, claro, tipos de impressoras. Então, esse tipo de questão apareceram nas provas da Polícia Civil e tem uma tendência a continuar a ser cobrado. Também temos aqui, ó, um outro elemento que passou também nas provas, que é o conceito dos dispositivos de armazenamento externo, os cartões de memória. Então eu preciso saber o conceito, quais são os tipos, né, para que serve, qual o tamanho, qual que é a velocidade, ou seja, além do conceito do armazenamento externo, se ele é um dispositivo de memória flash, se ele não é, a classificação que a gente tem em relação aos níveis que ele traz, né, a velocidade, e noções gerais sobre esses elementos de armazenamento externo. Então, galera, aqui na Nova Concursos a gente tem o curso completo a respeito de hardware e esses elementos de armazenamento. Então, você acompanhando com a gente as aulas de informática, tirará de letra todas essas informações. Então, cada cartão de memória tem sim a sua finalidade, a sua característica. E na prova da Polícia Civil foi cobrado exatamente isso. Beleza? Então agora, depois que a gente fez uma análise aí geral do nosso edital, eu separei algumas questões de prova da VUNESP, questões aí que traz todos esses elementos que a gente abordou. E a partir das questões, nós vamos apontar os elementos chaves para que você possa estar preparado para qualquer situação como essa. Belezinha? Então, acompanha comigo, vamos lá. Muito bem, agora, galera, nós temos ali separados por temas as questões. Então, eu coloquei aqui, ó, de uma só vez, hardware e sistemas operacionais. Então, veja, nessa questão, ele traz para a gente aqui uma situação comum. Usando o aplicativo Bloco de Notas do Microsoft Windows 7 em sua configuração original, um usuário abriu, a partir da biblioteca Documentos/Atividades, o único arquivo existente chamado tarefas.txt. Após editá-lo, o usuário gravou usando o comando salvar como, a partir do menu arquivo, indicando o nome tarefas2.txt na caixa de diálogo salvar como, sem alterar a biblioteca e a pasta. Assinale a alternativa que indica corretamente o conteúdo da biblioteca Documentos Atividades. Então aqui, ó, vamos destacar o que ele está falando. Ele está falando o seguinte, dentro da pasta Documentos Atividades, né, dentro da pasta Biblioteca Documentos Atividades, existia um único arquivo, que era tarefas.txt. Beleza? Após editar, então esse arquivo ele foi aberto, foi editado,
o usuário, ele utilizou a opção salvar como. E na hora de escolher o nome do arquivo, ele trocou o nome para tarefas2.txt e clicou em salvar. Aí ele pergunta, assinale a alternativa que indica corretamente o conteúdo da biblioteca documentos/atividades. Então agora, após salvar, o que nós vamos ter lá? A alternativa A diz tarefas.txt e tarefas2.txt. No B, só tarefas2. No C, tarefas2 entre parênteses alterado. No D, tarefas2 entre parênteses cópia. E no E, tarefas.txt entre parênteses 2. Então, a partir do momento que você vai lá em salvar como, a gente cria um novo arquivo. Então, portanto, alternativa A. Sempre é importante você saber o seguinte, mesmo que você vá na opção salvar como, você mantendo o mesmo nome e o mesmo local onde você está salvando, então vamos supor que ele não tenha colocado tarefas 2, ele tivesse mantido tarefas. Na hora de clicar em salvar, o Windows vai perguntar, no caso, se você quer substituir o arquivo antigo pelo novo. Ué, mas se eu estou sobrescrevendo, eu estou criando um novo? Tá, porque você muda a data de criação do documento. A data de criação passa a ser o momento em que você salvar. Portanto, também é um novo arquivo. Por isso que já caiu em prova, quando a gente clica em salvar como, a gente sempre cria um novo arquivo? Sempre. Mesmo mantendo o mesmo nome e o mesmo lugar. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Vem comigo. Olha só. Nessa questão aqui eu separei para você também, como você pode perceber, a tendência das questões voltadas para sistema operacional. Ele, ao invés de fazer uma pergunta relacionada ao sistema operacional, ele utiliza os elementos que estão dentro do sistema operacional, como bloco de notas. Então aqui, ó, um usuário do Microsoft Windows 7, em sua configuração padrão, está editando um arquivo de texto no programa bloco de notas. Caso esse usuário acione conjuntamente a tecla Windows e a tecla D, será A. Salvo o arquivo em edição. B. Aberto o painel de controle. C. Desfeita a última ação da edição. D. Mostrada a área de trabalho. E E. Aberto o último arquivo editado. Galera, tecla de atalho Windows D. Parece que essa tecla de atalho, ela encantou a VUNESP, porque ela tem uma presença muito grande nas provas. Então, o Windows D é uma tecla de atalho que minimiza as janelas que estão abertas. Mas ela também é acionada para voltar as janelas ao ponto em que elas estavam. Então ela tem a função do botão pique. Você lembra qual que é o botão pique? É aquele botão que fica do lado do relógio do Windows. Quando você clica, minimiza tudo. Quando você clica, volta tudo no lugar. Então, o Windows D faz a mesma ação do botão pique. Mas existe uma outra tecla de atalho que minimiza, que é o Windows M. Só que ela só minimiza, ela não volta. Professor, e se eu fizer o seguinte, der o Windows M para minimizar e depois o Windows D para voltar, ela volta? Não, porque uma vez que você minimizou através do Windows M, eu não tenho acesso a voltar. Eu tenho que ir manualmente clicando em cada uma das janelas para que elas sejam restauradas, certo? Já no Windows D, não. O Windows D, como ele já tem a função do pique, pressionei o pique ou usei o conjunto de teclas Windows D, ele vai minimizar e depois voltar se eu pressionar. Beleza? E aí, galera, tá acompanhando direitinho aí a nossa aula ao vivo? Já apertou aí no like? Se você ainda não apertou, tá esperando o quê? Se você tá curtindo a aula, tá fazendo as anotações que são pertinentes, já dê o seu like aí pra gente, que a gente vai ficar contente, beleza? E também pode colocar os comentários aí a respeito do que você está achando da aula. Tranquilo? Vamos lá ver mais uma questão comigo. Vamos lá. Assim, alternativa D. Próxima questão. O programa que integra os acessórios do Windows 7 em sua configuração padrão e que é utilizado para a visualização e organização de arquivos e pastas do disco rígido é o Windows Explorer, Central de Controle, WordPad, Data Center ou Portal de Arquivos. Então, aqui fica fácil. Se é para organizar arquivos e pastas,
nós estamos falando do gerenciador de arquivos, que é o Windows Explorer. Beleza? Próxima questão bem simples. Nós temos aqui agora uma que envolve o Windows 10, olha lá que bacana. Então ele fala só, um soldado fotografou e gravou algumas fotos em um formato PNG num computador com o Windows 10 em sua configuração original. Assinale a alternativa que apresenta o aplicativo acessório padrão do Windows 10 usado para manipular arquivos PNG. A. CorelDRAW, B. Paint, C. WordPad, D. PowerPoint 2010 e E. Word 2010. Galera, mesmo que você não saiba o que é PNG, pô, que diabo é PNG, professor? Nunca usei isso na vida. PNG é uma extensão de arquivos de imagem, geralmente quando você tem ali logomarcas. Por que logomarca, professor? Porque você tem ali uma imagem com um fundo transparente. Então, por isso que eu disse geralmente. Posso usar o PNG de outras maneiras também. Pode ser para tirar um fundo de uma foto e aí eu só deixo a silhueta da pessoa e neste caso eu posso salvar com o PNG. Então ele tira o fundo e deixa lá você só com a silhueta. Só que eu não preciso saber isso. Eu preciso saber o que está no enunciado. Olha só que passou despercebido por muitas pessoas que prestaram esta prova aqui, ó, prova de 2019. Vamos lá ver? Olha só. O que passou despercebido aqui pelas pessoas? Ele citou aqui, ó, qual o aplicativo acessório padrão do Windows 10. Então, galera, eu preciso saber quais são os aplicativos que existem dentro de acessórios no Windows 10. CorelDRAW é um aplicativo que fica dentro de acessórios? Não. Paint é? Paint é. WordPad é? WordPad é. PowerPoint é? Não. E Word é? Não. Mas, vamos lá. Paint. Paint está voltado a imagens. O WordPad está voltado a texto. Então, neste caso, o WordPad também é arriscado. Ficando para a gente a alternativa B, Paint. Beleza? Se você não lembra, eu abro aqui para você os acessórios do Windows 10. Olha só. Então, no Windows 10, eu vou até ampliar para você ver aqui melhor. Quando a gente vem aqui em acessórios do Windows, veja só. Nós temos os padrões, né? Bloco de notas. Temos aqui, ó, o Internet Explorer, que foi rebaixado no Windows 10. O Paint e o WordPad, que são os programas comuns que estão presentes dentro aí de acessórios no Windows 10, beleza? Certo? Muito bem, galera. Então, voltando para cá, nós temos aqui agora mais uma questão para a gente responder. Vamos lá. Só que agora, mudando de assunto, vamos entrar agora no Microsoft Word. Então, sobre o Word, trouxe para você aqui algumas questões que traz exatamente aquilo que eu destaquei para você no edital, que é uma tendência, né? Então, questão de prova de 2019, onde nós temos ali, ó, observe a imagem a seguir, que mostra 3 parágrafos de um documento sendo editado por meio do Word 2010 em sua configuração padrão. Não existem caracteres brancos antes ou depois do texto de cada parágrafo. Assinale a alternativa correta em relação ao alinhamento dos parágrafos de acordo com a imagem exibida. Então você está vendo lá, texto no primeiro parágrafo, texto no segundo parágrafo e texto no terceiro parágrafo, né? Então, aqui na imagem, cada um deles traz um elemento de alinhamento característico. Então, cada um deles está aqui sendo destacado. Beleza. Então, de acordo com o que a gente está enxergando lá na imagem, vamos escolher a alternativa correta. A alternativa A diz, o segundo parágrafo está centralizado? Não, o segundo parágrafo, que é este cara aqui, né, texto no segundo parágrafo, vou colocar em azul, esse cara aqui, ele está alinhado, nesse caso, à esquerda, não é centralizado. B, o terceiro parágrafo está alinhado à direita, o terceiro parágrafo ele está centralizado, que é esse cara aqui. C, o primeiro parágrafo está alinhado à esquerda? Não, o primeiro parágrafo está alinhado à direita, que é esse cara aqui. E aí ele fala, D, o segundo parágrafo está justificado? Aí você olha, não, o segundo parágrafo está à esquerda. Então você pula. Aí você vai para o E.
o primeiro parágrafo está centralizado? Não, o primeiro parágrafo está à direita. Bom, professor, não tem resposta. Tem. Acontece que existem situações em que o alinhamento à esquerda e o justificado vão ter a mesma aparência. Então, essa aqui é uma questão que precisa ter muito cuidado. Então, olha só, essa questão caiu numa prova de 2019. E não é uma questão inédita, porque já tem caído frequentemente nas provas da VUNESP perguntas sobre alinhamentos. E justamente a respeito de alinhamento à esquerda e justificado. Quando nós temos um texto justificado, ele vai fazer o quê? Margem esquerda e direita alinhados bonitinhos, certo? Certo. Mas quando o parágrafo está encerrado, ou seja, eu dei o enter, não existe a necessidade dele jogar a palavra lá no final. Isso quer dizer o quê? Que o texto ele vai ter a mesma aparência de estar alinhado à esquerda. Exemplo, pensa comigo, nós temos um parágrafo e na última linha do parágrafo nós temos duas palavras. Quando a gente manda justificar, em geral, na última linha do parágrafo, a gente vai ter o quê? Com duas palavras, Cristo, né? Então eu vou ter uma na margem esquerda e outra na margem direita. Só que, se eu dou um Enter na última palavra, o que o Word vai entender? Enter encerra parágrafo. Então ele não precisa ficar jogando aquela palavra lá na margem direita. Então ele faz isso. E aí que aparência que eu vou ter? A mesma aparência do alinhamento à esquerda. E isso está sendo uma constante nas provas da VUNESP. Essa questão aqui foi uma questão que você bate o olho, está alinhada à esquerda. Por isso que eu digo, alinhar à esquerda e justificado, dependendo da situação, tem a mesma aparência. Beleza? Professor, ele não poderia ter colocado as duas alternativas, alinhar à esquerda e justificado? Não, porque aí a questão seria anulada, né? Então, a partir do momento que a gente tem essa situação, nas alternativas, ou eu tenho alinhado à esquerda, ou eu tenho justificado. Belezinha? Vamos a mais uma questão do Word, vem comigo. Muito bem, mais uma questão do Word aqui agora, ele traz ícone, olha lá. Os ícones da figura estão disponíveis na guia inserir do programa Microsoft Word 2010, em sua configuração padrão. Assinale a alternativa que contém o nome do grupo a que pertencem esses botões, né? Então olha lá. Você está vendo ali a imagem e aí ele traz alternativas. Páginas, cabeçalho e rodapé, configurar página, notas de rodapé e tabelas. Então ele não está perguntando o nome dos ícones, ele está perguntando qual é o nome do grupo a que pertencem esses botões. Então, para facilitar a tua vida, eu já deixei aqui o Word engatilhado, ó. Então, ele já está aqui engatilhado. Aí a gente vai vir aqui, dentro de inserir. Vou colocar aqui para você enxergar o seguinte, ó. Dá um zoom. E vamos ver aqui os ícones que ele está trazendo. Ó. Cabeçalho e número de página. Professor, existe a possibilidade deles cobrarem ali para a gente qual o nome do ícone? Existe. Então, por isso que é importante a gente ficar esperto, principalmente com esses elementos que aparecem na prova. Então, existe uma tendência a se repetir questões em prova, principalmente na VUNESP. Repetir não precisa ser necessariamente uma cópia, mas o assunto sim. E aí, ao invés dele cobrar qual é o grupo, como você está vendo aqui, trata-se do grupo cabeçalho e rodapé, ele pode perguntar qual o nome dado aos ícones, respectivamente. E aí a gente teria que procurar cabeçalho e número de página. Beleza? Então, vou voltar para lá. A alternativa correta aqui, neste caso, é, a alternativa B, cabeçalho e rodapé, que é o nome do grupo. Belezinha? Ótimo. Vamos a mais uma questão aqui do Word, questão que envolve agora configuração de impressão, na hora de imprimir. Então ele traz lá pra gente, ó, um usuário prepara um folder para uma campanha educativa sobre o saneamento básico e deseja imprimir em A3 ou A2. No Word, em sua configuração padrão, A3 e A2 são opções de tamanho de papel, impressora, margens, estilo ou orientação da página. Bom, se você já usou tamanhos de papel nesse sentido, aí você já sabe que se trata de tamanho de papel. Agora, se você nunca utilizou, aí fica difícil. Por isso que é importante
você, no caso, ter a referência visual na hora de mandar alguma coisa imprimir, explore bem ali todos os itens que a gente tem ali nas janelas para que você fique familiarizado. Então você conhece o A4? Saiba que existe o A3, saiba que existe o A2, que existe o B5 e assim sucessivamente. Belezinha? Agora vamos mudar de assunto. Vamos entrar agora no Excel. Aí eu vou te perguntar, e aí? Está gostando da aula? Está preparado para as questões de Excel? Muito bem. Dependendo do cargo na Polícia Civil, você sabe que nós podemos ter mais questões de informática ou menos questões de informática. Quando a gente tem mais questões de informática, existe uma tendência a cobrar mais questões de Excel, às vezes mais questões do Word. Não existe ali uma receita daquilo que você deve estudar mais ou menos. O que você precisa fazer é estar preparado para qualquer situação. Se vier mais questões do Word, que venha. Se for mais questões do Excel, que venha também. Só que eu preciso estar focado naquilo onde eu vou estudar, o que eu vou estudar. Então, neste caso, sobre o Excel, eu separei aqui algumas questões que traz exatamente uma tendência daquilo que vai ser cobrado nas provas de 2020. Vamos lá ver? Acompanha comigo. Olha só, nessa questão aqui, ele traz para a gente o seguinte, ó. Um usuário está utilizando o programa Excel 2010 em sua configuração padrão para controlar seus gastos anuais. Para tanto, digitou os gastos de cada mês em uma planilha. Desejando imprimir os dados lançados, ele selecionou as 12 planilhas que compõem a pasta de trabalho e configurou o menu imprimir como mostrado na figura. Então você está vendo a figura aqui do lado. E aí, sabendo que cada planilha ocupa exatamente uma folha do papel disponível na impressora, o número de folhas que serão impressas depois que o usuário pressionar o botão imprimir é... Então, acompanha comigo os elementos chaves que a gente tem aqui no enunciado. O enunciado diz que nós temos 12 planilhas. Cada planilha tem exatamente, ó, cada planilha tem exatamente uma folha de papel. Então, eu tenho 12 planilhas, 12 folhas, certo? Só que aí, a gente tem que analisar o que está ali na janela de impressão. Na janela de impressão, nós temos ali uma quantidade de cópias, 3 cópias. Só que, além disso, ele está trazendo uma limitação. Se são 12 folhas que a gente tem ali ao todo na pasta de trabalho, ele quer imprimir de 1 para 5. Então, quer dizer, ele vai imprimir 5 páginas, certo? Ah, professor, mas tem 12. E daí? Se você colocou a limitação de 1 para 5, então quer dizer, ele vai imprimir página 1, 2, 3, 4 e 5. E depois, gerar a cópia. Depois que ele faz isso, ele gera a cópia. Tá lá, ó. Ele vai fazer isso 3 vezes. Quanto que é 3 vezes 5, galera? 15. Então a alternativa correta é a alternativa C. Beleza? Então tá lá, ó. 15. Deu para entender como é que funciona isso daqui? Pois é. Então, essas questões de Excel, que são um pouquinho teóricas, você precisa ter total atenção. Por quê? Porque muita gente, inclusive me mandou mensagem, nesta mesma prova que eu coloquei aqui para você, colocaram para mim, ah, professor, 12. 12 vezes 3, 36. E tinha 36 na alternativa. Claro que tem. As questões, principalmente de Excel, elas são formuladas da seguinte maneira. É colocada a alternativa correta, claro, e depois as alternativas elas são pensadas de acordo com os possíveis erros que o candidato pode ter. E é justamente aqui que a gente tem que prestar atenção. Lá na janela de impressão, você viu, nós temos uma limitação. Quando você coloca ali a informação de quantas páginas deverão ser impressas, de 1 até 5, então, neste caso, ele vai imprimir só as 5 primeiras planilhas, já porque você tem 12 planilhas, cada uma tem uma folha, então ele vai imprimir as 5 primeiras planilhas. E as demais? As demais ele ignora, mesmo que elas estejam selecionadas. Deu para entender? Porque você colocou uma limitação. E aí, se você pediu cópia daquilo, ele vai imprimir cópia somente dos itens que estão entre as 5 páginas que foram limitadas. Belezinha? Vamos seguir adiante, vamos ver mais coisas do Excel. Vamos lá. Bom,
Aí nós temos aqui, ó, as células de uma planilha que está sendo editada com o programa Excel. Em sua configuração padrão foram preenchidas conforme mostrado na figura. Aí ele traz aí a tabela e uma função C. Função C, galera, é uma função campeã de presença em prova. Então, toda a função C, ela vem acompanhada do quê? Da condição, do valor verdadeiro e do valor falso. Então, vamos lá. Qual é a condição? A condição ela é sempre uma comparação. Então, traz ali, ó. B1 é maior que 5? Então, essa é a condição. Após a condição, por convenção, nós sabemos que após o ponto e vírgula, até o outro ponto e vírgula, nós temos o valor verdadeiro. E, por fim, nós temos o valor falso. Toda a função C ela é feita desta maneira. Aí a gente vai descobrir agora se a condição é verdadeira ou falsa. Quem é B1? B1 é 1. Olha que bacana. Tá lá. Então, analisa comigo. 1 é maior que 5? Não. Então é falso. Se é falso, esquece o valor verdadeiro que era só o A4 e pega o valor falso. Quem é o valor falso? O valor falso é C4 menos A2. Quem é C4? Vamos lá. C4 é 55. Então você tem aqui 55 menos o A2 que é 8. Menos 8. Ai, professor, não estou afim de fazer conta. Não quero contar nada na hora da prova. Tá bom. Mas mesmo assim, olha que bacana. A alternativa A diz 95. Bom, 55 menos 8 não tem como ser 95. Então, você já arrisca. Não pode ser. 89. Bom, também não tem como ser 89. 55. Bom, também não tem como ser 55. 21. Bom, 55 menos 8 não tem como dar 21. Então, olha que bacana. Só pode ser a alternativa E, 47. Tá vendo só? Então, não é uma questão que assusta, é uma questão tranquila. Mas é claro, eu preciso ter o conhecimento básico para poder responder. E você tendo esse conhecimento básico, qualquer função C que aparecer na sua frente, você tira de letra. Belezinha? Vamos a mais um assunto. Vem comigo, ó. Beleza. Bom, continuando, eu tenho aqui mais uma questão que traz aí pra gente a função maior e média, que também são funções que têm grande incidência em prova. Então ele traz lá, ó, a planilha da figura foi elaborada com o auxílio do Excel 2010 e sua configuração padrão. Então você está vendo lá. Assinale a alternativa que apresenta o valor que será exibido na célula A3 após esta ser preenchida com a fórmula. Aí ele traz lá, maior de A1 a E2, 2. O que é isso? Ele quer saber quem é o segundo maior número no intervalo de A1 até E2, que é o intervalo total. Quem é o segundo maior? O segundo maior é o 12, não é isso? Porque o 14 é o primeiro, o segundo é o 12. Então tá aqui, ó. 12 vezes média de A1 a C1. Então vamos lá. Média de A1 a C1 é só essas 3 células, beleza? Então, de A1 a C1. Por isso que eu tenho que ficar muito atento aos intervalos. A1 a C1 eu vou ter ali quanto? 5 mais 6, 11, mais 4, 15. Não é isso? Então, 15 dividido por 3 vai dar 5. Porque a média, ela vai dividir pela quantidade de argumentos. Então, eu vou ter aqui 5. Isso daqui corresponde ao quê? 15 dividido por 3, beleza? 12 vezes 5, quanto dá? Bom, 12 vezes 5 vai dar 60, professor. Pois é, então você está vendo aí que uma questão como essa, que abordou a função maior e a função média, traz ali uma multiplicação entre elas. E aí, você tem aí como resposta o 60. Beleza? Questão recente em prova. Vamos ver mais uma aqui, ó, que envolve um conhecimento teórico também da função C. Olha lá. Assinale a alternativa que apresenta a fórmula do Excel 2010 em sua configuração padrão, que resulta em aprovado. Então você está vendo lá. Ó. Alternativa A traz se 65 for maior que 65. E neste caso, ponto e vírgula aprovado, ponto e vírgula reprovado. Depois, a alternativa B traz
Se o 65 for maior ou igual a 65, ponto e vírgula reprovado, ponto e vírgula aprovado. E no C, 65 maior ou igual a 65, aprovado e reprovado. E assim sucessivamente em cada uma das alternativas. Então aqui a gente precisa apresentar qual a fórmula do Excel em sua configuração padrão que resulta em aprovado. Para estar aprovado, aqui nós temos que ter o 65 maior ou igual a 65. E se o 65 for maior ou igual a 65, ele vai ser aprovado. Do contrário, reprovado. Então, portanto, a alternativa correta é a alternativa C. Professor, de onde você tirou essa questão do 65? Eu tirei do seguinte, no enunciado ele está trazendo a informação, só que aqui ele não trouxe, mas eu vou colocar para você aqui. Nós tínhamos aqui uma informação de que teria que ser 65 ou maior que 65. Então teria que ser o quê? 65 maior ou igual. Então, a partir do momento que a gente tem essa informação, que ali não estava, agora está, você consegue identificar aqui, na alternativa A não poderia, porque ele está falando aqui, ó, se o 65 for maior que 65, não. Se o 65 for maior ou igual a 65, aí ok, mas aí aparece reprovado, não poderia ser. Na alternativa C a gente já viu que está correto, e na alternativa D ele está trazendo o contrário. Se o 65 for menor que 65. Aí não tem jeito. Belezinha? Próxima questão agora envolve outro assunto, internet e e-mail. Em relação à internet e e-mail, olha só o que eu separei para vocês aqui, ó. Sobre internet. Quando um usuário está utilizando um browser para navegar pelas páginas da World Wide Web, é comum que a página indicada por um hiperlink não exista mais. Nessa situação, é comum que o browser A seja fechado e impedido de ser reaberto por 5 minutos. B. Tente novos acessos à página em intervalos de 1 segundo. C. Seja fechado e o computador do usuário seja desligado. D. Seja fechado e o computador do usuário seja reiniciado. E E. Receba uma mensagem indicando que houve um erro. Bom, galera, eu acho que todos vocês já passaram por isso, assim como eu, de entrar em um determinado site, clicar num link e esse link, no caso, não te levar a lugar nenhum. Isso significa que o link está quebrado. Só que quando eu clico naquele link, o que acontece? Ele abre para mim uma janela, né? Ou na mesma janela que eu estou, ele traz a informação de que não houve o alcance do resultado esperado. Geralmente ele vai dizer, houve um problema no DNS, ou a página não pode ser exibida. Uma mensagem de erro. E onde a gente tem essa alternativa? Vamos lá ver? Olha só. Receba uma mensagem indicando que houve um erro. Portanto, alternativa E. Ok? Bom, ainda sobre este assunto, coloquei aqui para você, ó. Um usuário de conta CMTE, comandante@pm.sp.gov.br, envia um e-mail por meio do MS Outlook 2010 em sua configuração padrão, preenchendo os campos de destinatário da seguinte forma: para soldado@pm.sp.gov.br, com cópia para o tenente, e o assunto: atividades programadas. O usuário soldado, após abrir a mensagem e ao clicar na opção responder, estará preparando o e-mail para enviá-lo apenas a soldado, comandante e tenente, comandante e soldado, comandante ou tenente. E aí? Galera, é importante que você coloque na sua cabeça que quando a gente clica em responder, só responder, nós vamos responder ao remetente. Sempre, sempre, em qualquer situação. Quando eu estiver no campo para, no campo CC ou no campo cópia oculta, se eu clicar em responder, estou respondendo ao remetente. Beleza? Agora, se eu clicar em responder a todos, eu vou responder a todos que eu enxergo. Então é importante isso. Se eu tenho pessoas que estão em cópia oculta e é uma pessoa que está respondendo a todos que está no campo para ou no campo CC,
ela não vai responder para a pessoa que está na cópia oculta porque ela não enxerga. Só quem enxerga ela é o remetente, porque foi o remetente que mandou. Deu para entender? Então, responder, responde somente ao remetente. E responder a todos, responde a todos que eu enxergo. Neste caso, o soldado respondeu. Quem mandou a mensagem? O comandante. Então, o comandante é o remetente. Se ele respondeu ao remetente, quem recebeu a mensagem? O comandante. Vamos lá? Então, a alternativa correta é a alternativa D, comandante. Beleza? Muito bem, galera. Agora, tenho aqui para você mais uma questão que envolve justamente mensageria ou então e-mail. Então, vamos lá. Um usuário estava utilizando o programa de correio eletrônico instalado no seu computador para elaborar uma mensagem. Quando concluiu a digitação e clicou no ícone para encaminhar essa mensagem, o usuário constatou que sua conexão com a internet estava inativa. Nessa situação, assinale a alternativa que descreve o que ocorrerá em seguida. A alternativa A diz: a mensagem será perdida e o computador será desligado. B. A mensagem será perdida e o programa será fechado. C. A mensagem será salva na caixa de saída do programa. D. A mensagem será apagada e deverá ser digitada de novo. E E. A mensagem será salva na caixa de entrada do programa. Então, qual foi a situação aqui da questão? O usuário estava usando, clicou lá para enviar a mensagem, né? Então ele vai encaminhar essa mensagem para alguém, clicou em enviar, só que durante o envio ele constatou que estava sem conexão com a internet. O que aconteceu com essa mensagem então? A mensagem, ela foi perdida? Não, ela não foi perdida. Também não vai fechar programa. Ela foi salva? Foi onde? Na caixa de saída. Então, galera, nós temos aqui uma situação típica de e-mail. Nós temos lá as pastas caixa de entrada, caixa de saída, itens enviados e rascunhos, que são assim acionados sempre quando você trabalha com e-mail. Caixa de entrada são as mensagens que você recebeu, ok? Quando você envia uma mensagem, no processo de edição dessa mensagem, ela já vai ser armazenada em rascunho. Por quê? Porque essa pasta ela é destinada para abrigar os e-mails que estão em edição. Porque vamos supor que exista uma falha, seja elétrica ou não, e aí você não consegue continuar a edição do e-mail. Então, por padrão, passados alguns minutos da edição do e-mail, automaticamente ela é salva em rascunho. Quando você termina a edição do e-mail e clica em enviar, sai de rascunho e vai para a caixa de saída. Caixa de saída é uma pasta de, vamos dizer assim, de intermédio para itens enviados. Então ela vai intermediar o processo de envio até ser concluído. Quando for concluído o envio, aí a mensagem sai da caixa de saída e vai para itens enviados. Então esse processo ocorre o tempo todo na hora em que você está editando um e-mail, clicando em enviar e enviando. Beleza? Agora, sempre que a gente tiver essa situação, pode acontecer falhas durante o envio. Então, é justamente o que está sendo abordado na questão. Fiz a edição, terminei a edição, cliquei em enviar. Durante o envio da mensagem, vamos supor que estava com um anexo pesado e ali, na hora de enviar, houve uma, sei lá, uma falha no meu modem lá em casa. E aí eu perdi a conexão com a internet. Consequentemente, a mensagem foi perdida? Não, ela continua na caixa de saída, que é o processo de envio. Quando voltar a ter internet, na hora em que eu abrir, por exemplo, o gerenciador de e-mail, automaticamente essa mensagem será enviada, despachada para o seu destinatário. Belezinha? Deu para entender? Vale lembrar também, galera, que na hora em que a gente trabalha com e-mail, o responder e o responder a todos, já sabemos as características. Agora, responder. Se eu clico em responder, ele traz o campo preenchido do remetente, não é isso? Lá no campo para, vai aparecer o nome do remetente. Responder a todos,
ele vai trazer todos que a gente enxerga. E quando eu clico em encaminhar, que campo que ele vai trazer preenchido automaticamente? Em encaminhar, ele não vai trazer nada no campo para, no campo CC, nem tampouco no CCO. Mas o assunto, o corpo do e-mail e se há anexos, ele vai trazer. Beleza? Então isso é algo que você não deve esquecer. Belezinha? Então vamos seguir adiante, vamos colocar lá a alternativa correta. Vem comigo. Bom, a alternativa correta aqui realmente é a alternativa C. Beleza? Bom, continuando, tenho mais uma questão aqui que envolve justamente aí correio eletrônico. Ele traz lá, no Microsoft Outlook 2010, em sua configuração padrão, tem-se os dados de uma mensagem que foi enviada. De Antônio para Andréia, com cópia para Rodrigo e com cópia oculta para Fernando. Ao receber a mensagem, Rodrigo clicou no botão encaminhar. Assinale a alternativa que indica a quantidade de destinatários que o aplicativo automaticamente preenche na nova mensagem que será preparada. Olha que bacana. Então eu acabei de comentar com você qual que é a função do encaminhar e o que ele traz ali preenchido. Então, ele vai trazer ali algum e-mail preenchido? Não. Então, portanto, a alternativa correta é a alternativa E, 0. Beleza? Bom, galera, aí eu deixo para você ainda mais uma questão. Antes de mais nada, estão aí os meus contatos interativos. Qualquer dúvida que você tenha em relação aí ao conteúdo de informática, pode entrar em contato comigo em qualquer um desses canais. Mas antes de encerrar a aula, eu quero fazer algumas perguntinhas para você. Você que já iniciou o estudo para a Polícia Civil do Estado de São Paulo, sabe que informática traz ali para você, dependendo do cargo, 10 questões, 16 questões, não é isso? E aí, você precisa estar preparado para algumas situações que têm grande incidência em prova. Tecla de atalho. Você conhece tecla de atalho? Conhece, lógico. Não conhece todas? Qual que é a dica que eu quero te trazer para que você possa guardar as informações das teclas de atalho? Praticar. Galera, pega as questões de prova aí da VUNESP que aconteceram em 2019, todas, independente do cargo, que caiu em informática, evidentemente. Veja a quantidade de questões que cai tecla de atalho. Você pode ter certeza, praticamente todas as provas têm uma tecla de atalho. Se você não conhece a tecla de atalho que está sendo mencionada ali, é interessante que você faça o quê? Pratique, veja o que acontece. Se você tiver a referência visual, você vai lembrar o que acontece. E aí fica mais fácil de você gravar. Se você tentar decorar, a primeira coisa que o seu cérebro vai descartar é aquilo que ele não usa. E imagina, tecla de atalho, se você não usa, você não vai lembrar de jeito nenhum. Beleza? Então, segue essa dica. Faça esse estudo de uma maneira responsável, que aí eu tenho certeza que você vai ter grandes resultados e vai conseguir alcançar aí o seu objetivo. Beleza? Então, paro por aqui, sucesso e até a próxima. Valeu, galera!